Então vamos dar início a mais uma sessão da Câmara Municipal de Pontalina, agradecendo a presença de todos os colegas vereadores aqui presentes. É o Nenzinho que vem nos prestigiar mais uma vez, né? Os funcionários presentes, público que nos assiste através das redes sociais, pela internet. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. Eu peço à vereadora Joana que faça a oração inicial para nós. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, funcionários da casa e todos os presentes. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, nos dê sabedoria e nos conduza em nossos trabalhos. Então, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir licença para os nossos colegas que não comungam a fé católica para saudarmos Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu peço ao secretário que faça a leitura da síntese da ata da 35ª sessão ordinária, da última sessão. Síntese da ata da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 30 dias do mês de setembro do ano 2019, com início às 19 horas em sua sede situada na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noé Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arco de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira e o Emerson Heller Vieira. Verificado o quórum legal, deu-se início à ordem do dia. Primeiro, projeto de decreto legislativo no 006/19, de autoria do vereador Emerson Heller Vieira, que concede medalha de honra ao mérito ao radialista Samuel Martins, distribuído às comissões competentes. Segundo, projeto de decreto legislativo no 007/19, de autoria do vereador Emerson Heller Vieira, que concede título cidadão pontalinense à professora Valquíria, distribuído às comissões competentes. Terceiro,
número 042/19, de autoria da vereadora Joana D'Arc de Godoy, que solicita ao Poder Executivo que determine ao órgão competente para que faça a coleta de lixo na Avenida B, setor central, onde há uma viela. Indicação aprovada. Quarto, indicação número 043, de autoria da vereadora Joana D'Arc de Godoy, que solicita ao Poder Executivo que faça as decorações natalinas na Praça Alfredo Nasser, próximo ao mês de dezembro, pois os comerciantes locais acreditam que com a decoração montada com maior antecedência irá melhorar o desenvolvimento do comércio. Indicação aprovada. Quinta, indicação número 044/19, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que solicita ao Poder Executivo que faça o calçamento ou coloque brita no lote, estacionamento, ao lado do Colégio Tecnológico de Pontalina, Cotec, pois a poeira daquele local está danificando a máquina de corte, bem como outros equipamentos. Indicação aprovada. Sexto, indicação 045/19, de autoria do vereador Adalberto Silva e Souza, que solicita ao Poder Executivo que faça um quebra-molas na Avenida Principal, quadra 22, lote 11, setor central, no povoado dos Dois Irmãos. Indicação aprovada. Sétima, indicação número 047, de autoria do vereador Hermes Weller Vieira, que solicita ao Poder Executivo que disponibilize um micro-ônibus para levar alguns alunos para realizarem a prova do Enem na cidade de Morrinhos nos dias 3 e 10 de 11 de 2019. Indicação aprovada. Oitavo, moção de pesar à família da senhora Dilamar Maria Lopes Silva, de autoria dos vereadores Marlene Alves Lopes Pinto e José Eurípides Alves. Moção aprovada. Não havendo mais matéria a serem tratada, o senhor presidente deixou a palavra franca aos edis que quisessem fazer uso. Fizeram uso da palavra os vereadores Hermes Weller Vieira e Ronilde Oliveira. O senhor presidente declarou assim encerrada a sessão. Para conferir todo o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Esta ata está em discussão. Em votação. Aprovada. Antes de entrar na ordem do dia, eu quero aproveitar a oportunidade, eu já fiz através de ligação do WhatsApp, mas cumprimentar e parabenizar o ex-vereador Nenzinho, pela vitória diante aí do seu pleito como conselheiro tutelar, e nós te parabenizamos em nome de todos os colegas vereadores aqui, a Câmara Municipal te parabeniza, te deseja boa sorte no seu trabalho. Não temos dúvida, da sua eficiência, de que você será um excelente conselheiro. E todos os demais eleitos, aos que não conseguiram ser eleitos, parabenizar também pela disputa, pela lealdade, que foi uma disputa leal e com pessoas realmente preparadas, para a disputa que aconteceu, e parabenizar então aos eleitos e desejar uma boa sorte no trabalho de vocês, que fique registrado então este nosso reconhecimento. Quero também parabenizar o nosso companheiro, Sr. Joaquim Fernandes, que amanhã está completando mais um ano de vida, Sr. Joaquim. E dizer para o senhor que é uma satisfação muito grande para todos nós ter o senhor aqui junto conosco. O senhor é para nós
é um exemplo, um companheiro leal, uma pessoa que nós temos todo um carinho e admiração pelo senhor. E nós queremos aproveitar a oportunidade e cantar os parabéns para o senhor hoje, antecipado. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça, redação final, da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, da Comissão de Títulos, Medalhas e Diplomas, sobre o projeto de decreto legislativo número 006/2019, de autoria do vereador Emerson Vieira, que concede medalha de honra ao senhor Samuel Martins Batista. Comissão Permanente Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 006/2019, de 30 de setembro de 2019. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do projeto de decreto legislativo número 006/19, de autoria do vereador Emerson Vieira, que em seus termos concede medalha de mérito Justiniano José Machado a Samuel Martins Batista, inscrito no CPF número 574-923-281, dígito 86, conhecido por Samuca, locutor da Rádio Integração FM da cidade de Morrinhos, Goiás, e da outras providências. A proposição em questão foi apresentada em plenário e, em continuidade ao processo legislativo, foi encaminhada a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal, jurídico e gramatical, nos termos dispostos do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Recebida a proposição pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, foi designado como relator o senhor vereador Jurandir Rezende Machado. Voto relator. O projeto de decreto-lei pela concessão da medalha de mérito Justiniano José Machado está previsto no inciso 4º do artigo 252 do Regimento Interno e é disciplinado nos artigos 299 e 302. E se submete ao parecer desta comissão permanente, como determina o inciso 1º do artigo 70 do Regimento Interno. A proposição é acompanhada de documentos pessoais, biografia circunstanciada do homenageado e anuência dele por escrito. O vereador que apresenta o projeto é parte legítima para efetuar a proposição, como explica o artigo 299 e 302 do Regimento Interno. Cabe registrar que o artigo 299 do Regimento Interno explica que esta modalidade de decreto legislativo, para ser aprovado, necessita no mínimo de 2/3 de seus membros em votação única. Em face do exposto, considerando o projeto de decreto legislativo constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto-lei número 006/2019.
É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. Joandir Rezende Machado, presidente e relator. O Emerson Vieira, membro. Adalberto da Silva Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifeste. Aprovado. Já pedi no início, já é só dar continuidade à leitura dos... Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de decreto legislativo 006/2019, de 30 de setembro de 2019. Voto a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei legislativo 006/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. Lauro Fernandes Corrêa, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Pereira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Títulos, Medalhas e Diplomas. Parecer ao projeto de decreto legislativo 006/2019, de 30 de setembro de 2019. Voto a Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Títulos, Medalhas e Diplomas reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando a proposição preenche os requisitos legais e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 006/2019, é o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. José Eurípides Alves, presidente. Lauro Fernandes Corrêa, relator. Joaquim Fernando dos Santos, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Economia, de títulos, medalhas e diplomas sobre o projeto de decreto legislativo número 007 de 2019, também de autoria do vereador Emerson Werler, que concede título honorífico à senhora Valquíria Helena Romano Campos de Castro. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de decreto legislativo 007/2019, de 30 de setembro de 2019. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do projeto de decreto legislativo 007/2019, de autoria do vereador Emerson Vieira, que, em seus termos, concede título honorífico de cidadania a Valquíria Helena Romano Campos de Castro, escrito no CPF sob o número 291-964-181, dígito 68, e da outras providências. A proposição em questão foi apresentada em plenário e, em continuidade ao processo legislativo, foi encaminhada a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal, jurídico e gramatical, nos termos do disposto do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Recebida a proposição pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, foi designado como relator o vereador Joandir Rezende Machado. Voto do relator.
O projeto de decreto legislativo para a concessão de título honorífico de cidadania está previsto no inciso 4º do artigo 252 do Regimento Interno e é disciplinada nos artigos 299 e 302. E se submete ao parecer dessa comissão permanente, como determina o inciso 1º do artigo 70 do Regimento Interno. A proposição é acompanhada de documentos pessoais, biografia circunstanciada da homenageada e anuência dela por escrito. O vereador que apresenta o projeto é parte legítima para efetuar a proposição, como explicam os artigos 299 e 302 do Regimento Interno. Cabe registrar que no artigo 299 do Regimento Interno explica-se que esta modalidade de decreto legislativo, para ser aprovado, necessita de, no mínimo, 2/3 de seus membros em votação única. Em face do exposto, considero o projeto de decreto legislativo constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 007/2019. É o nosso parecer. Salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. Jurandir Rezende Machado, presidente e relator. O Hermes Ferreira Vieira, membro. Adalberto da Silva e Souza, membro. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 007/2019, de 30 de setembro de 2019. Voto da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 007/2019. É o nosso parecer. Salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 7 dias do mês de outubro de 2019. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Comissão Permanente de Títulos, Medalhas e Diplomas. Parecer ao projeto de decreto legislativo 007/2019, de 30 de setembro de 2019. Voto da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Trocar esse trem aqui. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Títulos, Medalhas e Diplomas reuniu-se no dia 7 de outubro de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que a proposição preenche os requisitos legais e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 007/2019. É o nosso parecer. Salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 7 dias do mês de outubro de 2019. José Eurípides Alves, presidente. Lauro Fernandes Correia, relator. Joaquim Fernando dos Santos, membro. Então, vamos fazer a votação global dos 3 pareceres, porque é o mesmo projeto. E a gente coloca em votação, então, todos os pareceres lidos sobre o projeto do vereador Emerson. Estes pareceres estão em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 011/2019, de autoria do vereador Noedson Santiago da Silva. Requerimento número 011, Pontalina, 7 de outubro de 2019.
Noé Santiago da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, submete à aprovação deste requerimento em plenário e, sendo aprovado, seja determinando o envio de ofício ao ilustre senhor Marcos Roberto Silva, presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, DETRAN Goiás, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. O objeto desse requerimento é a insatisfação manifestada a este edil por populares de nossa cidade devido a transtornos ocorridos pelos veículos estacionados de forma irregular em locais proibidos, em frente a garagens e na contramão, para que, de forma preventiva, possa o DETRAN realizar uma campanha ou projeto de educação no trânsito por meio de caravana em nossa cidade. E de tal modo recordar e conscientizar os motoristas e populares da necessidade de respeitar as normas de trânsito. Ao exposto, submete esse requerimento em plenário, como autoriza o artigo 268 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. E sendo aprovado, seja determinado o envio de ofício ao senhor presidente do DETRAN Goiás, para que informe a sua viabilidade e possibilidade de atender a solicitação desta Casa Legislativa do município de Pontalina, Goiás, tendo em vista o interesse e a utilidade pública, sem mais para o momento. Elevo votos de estima e consideração, ficando em aberta a possibilidade de fazer esclarecimento em plenário. Noé Santiago da Silva, vereador. Eu quero, então, falar um pouquinho sobre este requerimento. É que eu acredito que todos os colegas vereadores têm vivido, às vezes, a mesma situação de reclamação, solicitação por parte de pessoas da nossa comunidade que têm reclamado, às vezes, da situação do nosso trânsito. É lógico que pelo volume hoje de automóveis, né, a quantidade de automóveis em circulação dentro da nossa cidade, e isso causa, não só em Pontalina, mas em todos os lugares, alguns transtornos. E eu tenho recebido muitas reclamações, hoje foram várias, uma delas eu até fui lá porque a pessoa me pediu que eu fosse lá para poder ver a situação lá na porta do comércio dele, né, do estabelecimento comercial dele, e eu fui. E conversando com o nosso assessor jurídico aqui com a assessoria jurídica da casa, estive conversando com a assessoria do prefeito, João de Barro, doutor Reinaldo, e nós chegamos à seguinte conclusão, orientado aí até pelo nosso assessor, doutor Fernando, que antes de tudo a gente pedisse ao órgão competente, que é o DETRAN, para fazer aqui um trabalho de conscientização, né, dos motoristas, das pessoas que circulam pela cidade, e especialmente alguns pontos especiais nas portas de escola, alguns lugares onde não está tendo jeito de estacionar nem para os alunos descerem do transporte escolar. E como o objetivo nosso, acredito que de todos, da prefeitura, até mesmo dos órgãos de governo, não é a questão de multar ninguém, né, de estar multando, mas conscientizando. Então, pedi que fosse feito esse requerimento, pedindo, então, esse trabalho aqui, aqui em Pontalina, que eu já vi em muitas cidades, né? E até para minha surpresa, eu estou recebendo do vereador Emerson aqui a notícia, diz que parece que já está planejado para iniciar a partir de amanhã esse trabalho.
Mas pelo que eu fui informado, aqui em Pontalina, ainda por algumas pendências legal, ainda não foi feito o convênio entre Prefeitura e o DETRAN. Tinha um convênio pendente também com a Secretaria de Segurança Pública, que já está concretizado, e falta ainda agora um convênio com o DETRAN. E aí a gente resolveu fazer este requerimento, até para que, se tiver pendência desse convênio, que seja também, né, providenciado, ver quais que são as pendências que existem, para que seja sanado. E a gente fazer aqui, então, este trabalho. Se estiver já agendado, muito bem, né, que se for para começar mesmo, né, não precisa nem de ser enviado. Mas eu gostaria de colocar em votação este requerimento, né, e contar com o apoio de todos vocês que estiverem também de acordo. Então, este requerimento está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura da moção de pesar à família da senhora Onofra Gabriela de Faria, de autoria do vereador José Eurípides Alves. Moção de pesar à família da senhora Onofra Gabriela de Faria. Eu, José Eurípides Alves, vereador desta Casa de Leis, venho, através desse, prestar homenagem póstuma à família da senhora Onofra Gabriela de Faria, pelo seu falecimento ocorrido no dia 4/10/2019. Aos familiares, principalmente aos filhos, Adegmar, Leandro, Reinaldo e Sindomar, a minha sincera condolência. Reitero que não poderia deixar de me associar ao seu pesar. Manifesto meu profundo respeito e rogo a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que descansem em paz. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, 7 de outubro de 2019. José Eurípides Alves, vereador. Esta moção está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Eu quero comunicar aqui aos colegas vereadores. Nós estamos recebendo aqui agora, até de surpresa, que eu não estava pautado, mas eu gostaria que, até com o consentimento dos senhores, que acredito que com certeza não terá nenhum obstáculo, o doutor Edilberto, assessor jurídico do Poder Executivo, da Prefeitura, ele chegou aqui agora, como acho que foi na sessão passada, eu não sei, eu pedi, eu manifestei aqui sobre a questão das respostas, das indicações que a gente tem feito aqui, que não temos recebido resposta do Executivo. E ele está aqui agora a pedido do prefeito municipal para falar sobre o pedido que a gente fez, né, sobre a resposta das indicações desta casa aqui. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, mesmo não estando pautado, para que a gente pudesse dar a oportunidade dele estar falando aqui, dando o recado dele. Mas
Tem... Não estava na pauta, não, né? Não está na pauta, mas eu estou pedindo aos senhores, né, se não tiver nenhuma objeção, a gente dá esta oportunidade que ele está representando o prefeito municipal. Eu posso pegar um documento? Mesmo assim, Eu posso pegar um documento primeiro ali, presidente? Eu posso pegar um documento para mim pôr aqui? Pode sim, pode. Então, com a palavra, o doutor Edilberto. Aham. Boa noite a todos, ilustre presidente Noedson, demais vereadores presentes. E, de fato, o que o Noedson colocou foi o que ocorreu. A gente não pediu, não houve tempo aí de fazer inscrição. Eu vim hoje para participar da sessão da Câmara, mas acho que, mesmo sem a prévia inscrição e com a concordância de todos os vereadores, acho que essa presença de algum representante do Executivo aqui na Casa, né, de Leis, na Câmara Municipal, é sempre importante para a gente tentar manter aí uma parceria, né, um relacionamento harmonioso entre os poderes legislativo e executivo, mesmo porque os projetos são os mesmos, né? O que o executivo busca para a cidade, né, é a melhoria do bem-estar social, da segurança, da saúde, e com certeza os vereadores também anseiam, né, trabalham e produzem com esse mesmo objetivo. Querem a cada dia ver a cidade melhor. E, obviamente, né, nessa relação aí de executivo e legislativo, cada um desses poderes possui atribuições específicas. A Câmara, no exercício dessas atribuições, encaminha ao Executivo requerimentos, né, indicações, ofícios. E, na verdade, o Noedson até colocou que pode ter algum ofício, alguma solicitação que não veio resposta, mas eu não me lembro de cabeça qual. Se o Noedson depois puder especificar qual o assunto que o Executivo deixou de responder, mas a gente sempre procura responder todos. Mesmo aqueles que são do mais simples ao mais complexo, sempre que chega, inclusive na assessoria, que o prefeito pede, a gente costuma responder. Inclusive até venho, né, e amanhã vou trazer por escrito, mas assim, já antecipo, quanto a alguns requerimentos que foram enviados ao prefeito, me parece assuntos simples aqui, embora importantes, obviamente. E eu vou citar o primeiro deles aqui, foi aprovado nas sessões 29 e 30 do dia 26/8, né, de autoria aqui de Edmar, Noedson e Ronildo. Aqui estão pedindo a revisão do valor da taxa de licença ambiental, né, prevista aí na Lei 07/2014. Achamos plenamente justo a solicitação, mas essa revisão da taxa, inicialmente, precisa de um estudo e a gente estabelecer algum critério. Aqui na solicitação, não veio
nenhuma sugestão. Há um pedido, né, para que seja apresentado nesta casa projeto de lei que possa solucionar a questão ou apresente explicações sobre a forma de cobrança das licenças. É que aqui é uma taxa de licença ambiental que o valor é cobrado, o valor do pequeno produtor é o mesmo valor cobrado de um produtor maior. Parece inicialmente injusto essa questão, mas juridicamente, taxa é diferente de imposto, né? E o princípio da capacidade contributiva, a gente aplica aplica-se aos impostos. E vou citar exemplo que vocês vão lembrar facilmente que há uma diferença no tratamento tributário aí de taxa e imposto. A taxa, o poder público cobra pelo poder de polícia, né? Então, por exemplo, você paga diversas taxas lá no Detran, por exemplo, né? Você paga IPVA e você paga também uma taxa de licenciamento. O imposto, aí nós estamos falando de imposto, depende do valor do veículo. Então, quem tem um veículo de valor mais alto paga um imposto maior, né? Mas as taxas normalmente são as mesmas. Então, mesmo para aquele que tem um carro, né, importado de valor maior, paga taxas igual ao outro que tem um carro, um veículo mais simples, um Gol, enfim. Da mesma forma, o IPTU, né, quem tem um lote de valor venal maior paga mais, né? Mas algumas taxas são tabeladas sem levar em conta essa capacidade contributiva, o poder econômico. Acho que a questão de meio ambiente, a Constituição Federal define algumas competências. Em princípio, cabe ao Congresso legislar a respeito do meio ambiente. O Estado e os municípios podem legislar também, mas de forma apenas complementar, sem ferir alguns dispositivos, né? Essa lei de 2014, 007, eu até confesso que eu nem estou recordando se foi. A CECIMA costuma encaminhar para a gente alguns expedientes e, salvo engano, essa proposta veio dos órgãos aí do Estado, da própria CECIMA. Mas até me comprometo aqui em concluir um estudo, do jeito que os vereadores estão sugerindo aqui, que a gente poderia, às vezes, em Pontalina, criar um grupo de produtores, definir, né, que o pequeno produtor é aquele que tem até tantos hectares, e por hectare, por faixa de tamanho do imóvel aqui, fixar um valor. Vamos analisar se é constitucional a próprio município ter essa iniciativa, porque o IBAMA, né, órgão federal, tem as tabelas de taxas lá, que a Secretaria Estadual também, e temos que analisar sobre esse aspecto. Mas tranquilo, acho que esse assunto, né, por se tratar de um requerimento ou indicação aqui, requerimento, né, pode sim ser objeto de conversas aí e surgir um projeto de lei, né, que possa amparar aí os pequenos produtores. Uma outra indicação aqui, também de autoria aqui de o Emerson, Ronilton e Noedson, que pede, são dois assuntos semelhantes, a gente já pode comentar sobre os dois aqui, que é o reajuste salarial a todos os funcionários da Prefeitura. Edilberto,
Eu acredito que a minha assinatura deve estar aparecendo aí como presidente, porque normalmente eu não costumo assinar indicação, requerimento, muito difícil. Inclusive esse último, aquele que você falou sobre o meio ambiente, eu acredito que eu não assinei. Pode estar aparecendo meu nome aí como na condição de presidente. Está escrito aqui, tais reivindicações se fazem a pedido dos vereadores do Emerson, Ronilton e Noed. Estou lendo que está no ofício. O outro também, eu li o que estava no ofício. Depois confere aí o que está no ofício, que não saber de quem que é o requerimento, né? Mas esses dois outros requerimentos aqui são assuntos, né? Digamos, semelhantes, que é reajuste para todos os funcionários da prefeitura e reajuste dos professores. Qual a data desse? 4 de setembro. 4 de setembro? 24. 4 de setembro. Tem um equívoco. 24. 4 de setembro. Esse foi eu que fiz sozinho. Tem algum equívoco. Eu não fui autor desse requerimento, não. Dessa indicação. O professor encaminha, no caso. Vai passando aí, senhor Joaquim. Acho que também às vezes o que importa aí mais é o assunto, né? Poderia ser de todos os vereadores, de um vereador só. Mas eu li do jeito que está escrito no ofício aqui. Porque os ofícios foram juntos, mas foram desmembrados. É porque o ofício encaminhando várias indicações. Então não é Porque, como é uma questão interna aqui, eu interpretei o ofício que fosse naquele sentido. A questão de reajuste salarial, o que a Prefeitura de Pontalina vem fazendo e outros municípios também no mesmo sentido, é repor a cada ano, né, a inflação do período. E aqui nós já temos uma lei municipal aprovada, salvo engano, na gestão do Sebastião, ali 2005 a 2008, não me lembro o ano, acho que foi 2008, que elegeu o INPC do IBGE como índice de correção monetária dos salários. Depois, vocês lembram que a data base era agosto, e a gente encaminhou também uma lei aqui, foi aprovada, alterando essa data base para 1º de janeiro. Isso porque o salário mínimo reajusta nesta data, e ficaria mais fácil, né, a gente fazer o reajuste dos servidores sempre no mês de janeiro, na mesma ocasião do salário mínimo. E o salário mínimo, se a gente for olhar essas evoluções aí, ano a ano, a correção monetária ano a ano, você vai perceber que sempre o salário mínimo sobe mais do que os índices. Então, os servidores que estão ganhando um pouquinho mais do que o mínimo, né, hoje 998, então quem ganha aí 1.100, digamos, o salário dele vai sendo corrigido pelo índice, e o outro que ganha o salário mínimo continua no salário mínimo. Então, há uma tendência de quem está ganhando só o salário mínimo acaba alcançando o outro. Só um minutinho aqui, Emerson. Eu já vou te dar a palavra, mas antes deixa eu só entrar. Mas sim, você quer falar dos servidores? Porque eu já vou entrar nos professores. Então, só para concluir aqui esse esclarecimento quanto aos servidores, tá? O município de Pontalina vem pagando, né, os servidores em dia. Salvo engano, nessa segunda gestão, desde a primeira gestão, não houve um mês sequer que o prefeito atrasou o pagamento de servidor. Isso é de suma importância, porque embora o salário seja baixo e obviamente que o executivo gostaria de conceder reajustes, né, a gente fica preso sempre à questão de receita e à questão de despesa de pessoal.
essa questão de despesa, de limite de despesa de pessoal, é uma dor de cabeça para quem é gestor. E eu não vou longe, não. O próprio Estado de Goiás, né, enfrentou esse problema aí no encerramento da gestão anterior. Não sei se vocês viram o assunto. O que é o problema? A despesa com o pessoal, com folha de pagamento, acima do índice permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Porque o poder público, a despesa com a folha é limitada a 60%, sendo 54% do executivo e os 6% do legislativo. E nos 54% do executivo, o gestor tem que ficar prudente, né, e vigilante com relação a esse índice. Quando ele alcança 95% de 54, que dá 91,3, acende uma luz amarela. Significa que ele não pode admitir, não pode nomear servidor, nem para cargo comissionado, nem efetivo, nem contratado, nem credenciado, porque isso vai resultar em aumento da despesa e o gestor tem penalidade, que é a rejeição da conta, né, que ele presta para o tribunal, que depois vem para a Câmara, e fica uma situação insanável, né, porque tem coisas na gestão que são sanáveis. Quando o órgão de contas solicita, você consegue resolver ou apresentar um outro documento. Agora, pagou, depois que pagou, aí não tem mais como voltar atrás. No caso do Estado de Goiás, citando como exemplo, extrapolou esse limite e a saída, né, para o então governador José Hélio foi argumentar que algumas despesas não entrariam nesse cálculo, tipo despesas com pensão, né? Pensão alimentícia, e salvo engano entrou na conta deles aí também a licença maternidade, que é uma verba indenizatória. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal mandou excluir do cálculo da despesa de pessoal essas verbas, facilitando a prestação de contas aí do Estado e de outras unidades da Federação. Não lembro qual, mas não era só Goiás, não, né? E muitos municípios têm essa mesma dificuldade. Então, essa questão de contratação de pessoal, né, é uma dor de cabeça, porque tem que se ficar vigilante quanto à questão do índice. Em relação aos servidores. Em relação aos professores, vamos lá. A professor é uma categoria especializada, né, que tem os recursos do Fundeb destinados à manutenção do ensino. A administração pode gastar 60% com a folha e os outros 40% com a manutenção do ensino, que são as outras despesas. Pontalina tem um plano de carreira, né, que a gente segue observando, cumprindo, é lei, tem que ser cumprida. E o piso nacional de salários, né, a cada ano ele sofre correções. Salvo engano, hoje o piso 2.535, Hermes, você lembra? Salvo engano, esse valor. Esse piso é obrigatório, pagamento, para os professores que têm uma carga horária de 40 horas aulas por semana. Olhando, e eu até peço desculpa, porque às vezes poderia ter trazido a tabela aqui para a gente discutir, mas como a gente já sabe o assunto mais ou menos do dia a dia nosso ali, em Pontalina alguns professores inclusive ingressaram judicialmente, né, pedindo 2 pontos: pagamento do piso e progressão essa que os professores postularam, no sentido de aplicar o piso para o P1 e, em seguida, nós não temos P2, já é P3 e P4.
Então, pagar o piso, nós concordamos, o município tem que pagar, né? E a gente não vai conseguir reverter isso. Houve uma decisão que nesse ponto foi favorável aos professores e vai alcançar aí os anos de 2014, 15 e 16. Ocorre que, observando as fichas financeiras e os contra-cheques e comparando com os valores pagos na tabela, né, nós temos todos os professores, exceto às vezes um ou outro, pode estar ficando com a diferença pequena a receber, mas a maioria está recebendo acima do piso. Não receberia, o município não está aplicando o piso lá no P1, no início da carreira, porque não existe lei nesse sentido. E aí eu entro no segundo ponto da ação que os professores ingressaram e pediram. Então eles pediram pagamento de piso, um ponto, né? E o segundo ponto foi exatamente essa progressão, ou seja, pegar o valor do piso e aplicar lá no P1. Inclusive essa questão do plano de carreira dos professores, aqui é uma lei de 2011, né, aprovada na Câmara. Nós temos hoje um professor, eram dois, parece que um aposentou, lotado nesse cargo P1, o resto é tudo P3. Então, o que é o ideal? Enxugar isso e começar a carreira no P3. Qual que é a diferença? De acordo com a LDB, o professor, para acessar a carreira de professor, na classe P1, basta que ele tenha o ensino médio, né? Na área do magistério ali. E o P3 é o professor de nível superior, é quem cursou, no caso, para os municípios que têm o ensino fundamental e não tem ensino, a segunda fase, que é a partir do 6º ano, os municípios trabalham só com pedagogia, que é aquele professor da primeira, segunda, terceira e quarta série, que agora é primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? O quinto ano hoje é a antiga quarta série. Vocês lembram que a gente tinha um professor que ele dá aula de português, matemática, não é isso? Não, o pedagogo P3, ele atua no primeiro ano até o quinto. Deixa eu perguntar um negócio aqui, doutor. Só um momentinho. O que vem acontecendo hoje em Pontalina e no Brasil inteiro, a verdade, é um desrespeito muito grande com a classe dos professores. Primeiro assim, a gente vê muito falar em campanha política, educação, saúde e segurança. Passou a política, esquece aí tudo, zera tudo. Os professores no sistema estão desde 2013 sem ter aumento salarial. Agora realmente ganhou uma causa judicial, a prefeitura é obrigada a pagar o piso para eles. Está sem pagar desde 2013. Para o senhor ter uma noção, a gente fica indignado aqui. É igual a CESPRAN, que a assessoria contábil da prefeitura, de 2018 para 2019, teve um aumento de 27,96%. Rodarte Assessoria teve um aumento de 29,26%. E aqui a prefeitura não vê que precisa cortar gasto. E no coitado do professor, às vezes, que tem que pagar uma energia, uma água, a prefeitura acha difícil. Aí acha tanto argumento. Eu não entendo esses argumentos, para falar a verdade, porque assim, a verdade é que eu vejo que deve pagar. Porque não adianta, por exemplo, vem uma campanha, educação em primeiro lugar, mas educação em primeiro lugar é igual o Lucas do Rio Verde, onde valoriza o professor do Mato Grosso. O professor precisa receber um salário, o professor está com a autoestima lá no pé. Ó, fica absurdo o professor de Pontalina ter que entrar na justiça para ter que pagar um piso 2013, não é o piso atual não, 2013 e 14. Ainda está pensando se vai pagar ainda. Então, ver assim, isso é um absurdo muito grande no nosso município. Eu, na condição de professor, acho um desrespeito ainda ter professor P1 dentro da educação de Pontalina.
Um professor que sentou no banco de uma faculdade 4 anos, ainda é P1, ainda é só o prefeito. Vereadores, é tão difícil resolver isso, é só o prefeito assinar o decreto e pode jogar ele para P3. Sabe qual que é o impacto se na folha dois professor? Não vai R$300 por mês os dois professor. É pequeno demais para o professor ficar desgastando. Aí vem essa questão dos outros professores. Não está recebendo o piso em Pontalina. Aí sempre é a mesma coisa, está pagando em dia. Pagar em dia a prefeitura é obrigação. Se não pagar até o 15º dia, é improbidade administrativa. E para a prefeitura baixar esse índice de folha, é facinho baixar o índice de folha. Demite o primeiro escalão. Tem secretariado na prefeitura que não precisa nem de ter. Tem secretaria ali, que está ali, e não sabe nem qual é a função que está lá. Então é na hora de cortar gasto, onde possível você corta gasto. Não é cortar gasto pequeno, não. Então, sim, a prefeitura de Pontalina tem como corrigir muitas coisas, mas infelizmente, o que nós estamos vendo é o seguinte: é alguns ganhando muito e outros tendo que pagar o pato. O índice de folha do ano passado, doutor, fechou 54,13. E esse ano não tem a lei do Rodrigo Maia, não. A prefeitura tem 3 meses para ela estar corrigindo isso aí. E se ela não começar a cortar a gratificação dos grandes dentro da prefeitura, o prefeito não fecha o ano com menos de 54%. Então, alerta que eu estou falando para o senhor, que o senhor é assessor jurídico dele, o senhor está levando isso aí para ele. Agora, cortar no pequeno, no professor, eu não vejo por quê. O professor tem que pagar o pato a vida inteira, não sei por que esse motivo. Realmente, Pontalina, do ritmo quem vai, a classe de professor hoje está sendo apanha o dia inteiro. Você vai em uma escola, você vê o professor com a cabeça baixa. Eu não estou aguentando mais ver os meus colegas professor. E eu estou lutando agora com propriedade própria, porque eu não recebo de prefeitura, não. Estou de licença por interesse particular. Mas realmente o professor de Pontalina está de cabeça baixa, porque o salário dele está desde 2013. Aumentou água, energia. Tem professor aí, gente, que está ganhando pouquinho. Está mal pagando as dívidas do salário que o professor está ganhando. Está quase todos doentes. Quase todos doentes. Não está tendo condição de tratar da própria saúde a maioria dos professores do município de Pontalina. Presidente, então, só para concluir aqui, eu sei que às vezes algum outro vereador quer falar, mas só eu não diria que não é nenhuma, não vou colocar isso nem como réplica, Emerson, porque acho que a gente está aqui focado num assunto, né? Se a gente demandar para outros assuntos, pode trazer ainda mais dúvida. A gente vem para tentar explicar o que está aqui no requerimento especificamente. Mas só, mesmo respeitando a sua opinião, Emerson, não se pode mudar o servidor de cargo sem concurso público. O professor P1, que eu me referi, ainda que seja um professor, ele não pode ir a P3 sem fazer o curso superior. Não, eu não vou discutir isso com você, mas recebo você na minha sala. Você está falando uma besteira muito grande. Professor, doutor, isso aí não é uma coisa assim que lógica. funciona. Pode sim. Nós não podemos transformar isso aqui num momento de debate. Nós Eu só quero concedemos. terminar o raciocínio aqui, mas sempre, principalmente quando entra em tema jurídico, né? Cada um tem às vezes uma posição, mas eu não vou discutir isso aqui com o Emerson nem com nenhum outro vereador, mas recebo qualquer um de vocês para falar sobre esse assunto. Não é só professor, eu não posso, a Constituição Federal é clara, para isso que existe concurso público. Então, se o professor é P1 e ele quer ir para P3, é diferente. Às vezes está confundindo promoção, que é a mudança de nível, P1, P3, P4. Por exemplo, a prefeitura está concedendo as promoções de P3 para P4. Aí nós estamos falando de promoção. Agora, o requisito para você ingressar no nível da carreira, lá no P1 é ensino médio, lá no P3 é ensino superior, e no P4 já é a pós-graduação ou o mestrado, né? Então, só lembrando que você falando aí também em nome dos professores, a Câmara, eu diria, né, está no papel dela, mas a atual gestão, já vindo da gestão anterior, e eu comecei falando exatamente do índice de recomposição salarial,
que o Executivo vem repassando ano a ano, com certa dificuldade, mas vem repassando. Quando nós entramos em 2013, esse índice estava acumulado de 9, 10, 11, 12, tá? Que não era repassado. É pouquinho, mas não era repassado, né? E o piso, e eu disse aqui no início, inclusive é a tese minha de defesa, nós não precisamos, e nenhum professor precisa de ingressar na justiça para ganhar o piso, não. A lei nacional é auto-aplicável no caso de piso. E o que eu estou dizendo, que os professores de Pontalina ganham o valor do piso, é porque é diferente, o piso 2.535, 2.500 e alguma coisa. Esses salários estão na internet, vocês podem acessar lá a conta de tribunal, o portal de transparência, que vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. O vencimento do professor, se você pegar um professor P3, não são todos, alguns têm diferença. Ele está ganhando acima de 2.500 e pouco. Então, ele está recebendo piso. Agora, o que eles pleitearam, e nós não temos lei para aplicar isso, pode ser mais na frente uma lei aqui que a Câmara venha a criar, para vincular o piso nacional no início da carreira, no P1. Aí, se eu aplicar o piso lá no P1, dá um efeito grande. Quem está ganhando 3 e pouco vai para 5. Aí entra um problema do município não ter condição de pagar, né? Porque há uma diferença, e eu até vou colocar para vocês aqui. Por exemplo, eu trabalhei um tempo aqui em Vicentinópolis, eu venho prestando assessoria. Vicentinópolis, o que ele recebe com o recurso do Fundeb, paga o piso e sobra. Pontalina é diferente. Todo o recurso que a gente recebe hoje é investido na educação e o Executivo ainda põe mais um pouco, certo? E mesmo assim ainda há uma certa dificuldade de pagar o piso. Mas, então, não só a recomposição salarial que a gente faz todo janeiro, eu quero lembrar vocês também que, em relação ao professor, que tinha uma lista aí de 40 e poucos professores aguardando promoção de P3 para P4. E o Executivo está fazendo isso seguindo a lista 1 a 1, diferente no passado, que fizeram aí só para atender um ou outro professor que era companheiro. Então, os professores estão indo para P4, né? Era uma reivindicação antiga, que acho até que já foi atendido todos. Não me lembro quantos que já foram atendidos. Foram atendidos, os professores P4. Às vezes tem algum outro vereador que sabe os números aí. Mas então, só para finalizar aqui, essa questão dos professores é dessa forma, tá? Existe a lei, nós estamos observando, estamos cumprindo. O piso, os professores recebem, e se houver diferença, o município vai pagar, independente de ação judicial. Agora, a questão de aplicar o piso no início da carreira aí é outra história. E esse ponto foi o ponto que os professores não conseguiram, e o processo está no tribunal. Eu creio que também não haverá, não tem perspectiva. A decisão do tribunal deve ser nesse sentido aí. Um momento, eu vou conceder o direito. Eu quero apenas, doutor Gilberto, fazer uma justificativa aqui a respeito do ofício. É que você leu aí o ofício que encaminhou as indicações para o poder, lá para o Executivo. Então, ficou como era, 4 indicações, 37, 38, 39, 40, 41. Aí ficou que eu fosse autor aí em todas as indicações. Mas a única indicação minha é a de número 41, que pede o Executivo que envie um projeto criando o diário oficial do município. O único que eu tenho, que eu assinei como autor, foi esse. Esses outros eu assinei só encaminhando para... Eu vou conceder, então, doutor Gilberto, já que, né, se propôs a estar aqui
falando sobre discorrendo sobre esse tema. A vereadora Joana e o vereador Edmar estão pedindo para fazer uma colocação. Rapidinho. Boa noite, doutor Edberto. Eu quero só lembrar aqui, fazer um comentário. Hoje, nós não vamos ter mais esse problema que a gente não tem professor P1, né? Porque o P1, por aqui na nossa região, já não tem mais. Porque quando vem um concurso, de 1º ao 5º, já é P3, porque já é o pedagogo, porque não tem magistério médio mais. Eu tenho magistério médio, por exemplo. Mas depois do magistério eu já fiz a pedagogia. Então a gente já não tem mais esse problema. Quanto à progressão, eu não sei se o senhor se lembra, se tivesse começado, eu fiz aquela tabela para ser pago essa progressão, para começar essa progressão. Então eu fiquei o tempo inteiro. Aí eu ia em você, eu ia no João, primeiro eu ia no prefeito, você no João, foi até na Emília. Então eu peguei a lista, separei de 5 em 5 para começar a pagar, para dar essa progressão de 5 em 5 professores. Se tivesse pagado de 5 em 5, da maneira que eu fiz, não ia alterar nada, alterava pouquíssimo o valor na folha e teria pago todo mundo antes do final do primeiro mandato. Eu também quero até fazer aqui o comentário sobre a importância dessas indicações, porque a gente faz essas indicações, não é para perturbar. Eu entendo que uma indicação, não sendo exagerada, porque eu também não vou fazer uma indicação para o prefeito consertar a cidade de uma vez, porque eu sei que isso não é possível. Eu sei que não é possível resolver problemas todo de uma só vez, mas é possível resolver gradativamente. Então, se nessa época que eu fazia essas indicações, que eu sou de pouquíssima indicação, porque eu sempre gostei de resolver pessoalmente os meus assuntos, mas se nessa época que eu iniciei fazendo essas indicações para pagar esse piso, que eu fiquei aqui de 2012 a 2016, foi até que aí eu vi que perdi a esperança mesmo, e como o pessoal já havia entrado na justiça, e eu afastei do assunto, não fiz mais esse pedido. Se tivesse feito, não teria ficado anos atrás, se tivesse atendido as indicações. Então está aí a importância do atendimento das indicações. Inclusive eu vou citar só uma ali rapidamente, tem umas outras muito atrasadas que é muito importante, compromisso sério com as pessoas que não foram atendidas, mas eu vou citar aquela da escola, que eu não estou com a minha pasta aqui, eu não sei o número, mas foi enviado recentemente, que eu fui convidada para visitar uma escola para ver o banheiro, uma pedindo reparos no banheiro da escola Justiniano José Machado. Então eu estive visitando essa escola, a situação é crítica, é gravíssima. Não fui atendida e não recebi a resposta também. Por que não ia atender, se vai fazer, quando vai ser feito? Porque lá é um prédio estadual, mas é usado pela prefeitura. E eu me lembro muito bem, quando eu era diretora, eu estava na direção do colégio, o colégio é conveniado, mas a gente usava e a gente fazia toda a manutenção do prédio. Então é um problema sério. Aí eu já voltei para fazer o pedido novamente, mas até então eu não fui atendida. Então, está aí, eu só queria destacar a importância dessas indicações que a gente faz. Porque na maioria das vezes, os professores, os funcionários, nem sabem que a gente que eu fiquei aqui
quase 5 anos lutando para a progressão e o piso. E essa luta começava no prefeito, repassava a doutora Edilberto, repassava João, e chegava na Emília e voltava tudo de novo. Então era isso que eu queria colocar, presidente. Obrigada. Pode falar, Gilmar. Senhor presidente, colega vereador, povo presente, funcionário desta casa, doutor Edilberto, boa noite. Doutor Edilberto, eu quero até fazer uma pergunta também e falar sobre essa indicação do meio ambiente, do imposto, certo? Porque muitos pequenos produtores me procurou sobre esse imposto. Quero citar um para o senhor, porque conheço vários, mas um de 5 hectares foi tirar R$3.000 no banco. E com o imposto, paga mais 1% para a pessoa fazer o projeto, paga mais registro de cartório, mais isso, ficava quase R$1.000. Então não compensaria para ele tirar o dinheiro no banco, porque ele estava quase pagando para tirar o dinheiro. Esse foi que mais me fez eu fazer esse requerimento. Não cobrava nada. Creio que esse imposto foi criado em 2014, mas veio cobrar agora 2019. O senhor pode depois me explicar isso, se é mais ou menos isso. Eu, no dia aqui que eu fiz esse requerimento, eu falei 3 coisas aqui que poderia ser mexido nesse imposto. Primeiro, baixar o imposto, porque ele está um pouco alto, né, que ele está mais do que o ITR, talvez para nós que é pequeno produtor, baixar. Cobraria uma taxa de todo mundo, igual está querendo cobrar, né, que se, vamos citar uma pessoa, né, de nível alto aí, paga esse valor, e um pequenininho também, igual esse de 5 hectares, paga o mesmo valor, que eu acho desproporcional, né, eu acho que isso aí tem que ser mexido. Outra, também poderia ser o seguinte: se eu faço um financiamento hoje, eu pago lá os R$336 ou R$354. Se eu vou fazer outro daqui 3 meses, eu tenho que tornar a pagar. Então, seria uma coisa de estudar e ver também que poderia ser mexido. Então, que seria de ano em ano, ou de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos. Seria também uma proposta. Ou, então, fazer aquilo que o senhor falou, por hectares, né? O pequeno, por hectare, vai dar uma quantidade, outra quantidade. O maior vai pagar mais, o menor vai pagar menos. Teria essas 3 hipóteses, né, porque é bem pesado esse imposto. Eu acho que o senhor deveria, eu peço, né, que o senhor olha com carinho, vamos discutir para ter uma solução nesse imposto. Ele está bem puxado. Era isso que eu queria saber. Só comentar um pouquinho aqui o que o vereador falou. Porque se o pequeno produtor faz vários projetos, né, ele vai pagar uma taxa para cada projeto que ele faz. E se a gente achar uma forma de cobrar, por exemplo, por hectare, tudo bem. O produtor pode fazer 3 ou 4 projetos, vai pagar do tamanho, de acordo com o projeto, né? Se for um projeto pequeno, ele vai pagar menos. Nesse caso que o senhor citou aí, 3 hectares. Agora, se for um projeto de 500, de 1.000 hectares, pagaria mais. A questão do meio ambiente é porque o Estado, ele vai jogando para os municípios as competências, ele quer ir ficando livre dos problemas. Então, os municípios agora tem que, Pontalina já tem a emancipação, né, a autonomia, através da Secretaria de Meio Ambiente, de conceder licenças, não todas, né, porque algumas ainda estão reservadas à Secretaria Estadual, ou às vezes até a nível nacional, dependendo do impacto que a atividade vai causar ao meio ambiente. Mas com essa municipalização do meio ambiente, nós até temos um TAC com o Ministério Público que pediu que fosse realizado concurso público para essas áreas do meio ambiente. Então, a Prefeitura de Pontalina terá que cumprir esse acordo lá com o Ministério Público, e a gente está estudando, inclusive, fazendo esse levantamento para realizar concurso exatamente para fiscal de meio ambiente
e às vezes algum outro cargo que tenha necessidade. Mas sempre com aquela preocupação de criar despesa de caráter permanente na área de pessoal. Então, salvo engano ali, nós temos um fiscal que é o Parreira, né, que está próximo de aposentar. Eu só vou poder nomear outra pessoa depois que aquela vaga existir, porque senão eu vou criar uma despesa e aumentar mais a questão de índice. Quando você nomeia alguém, cria despesas, você tem que saber onde você vai cortar para manter o percentual. E até o que o vereador colocou, que o município extrapolou um pouco a despesa, mas essa é a preocupação que a gente sempre fica cobrando do prefeito que cumpra essas determinações, né? Aí, quando vai cortar a despesa, tem sim que primeiro ir lá nas gratificações, cortar hora extra, e para evitar o pior, que seria demitir, né? Mas se não tiver solução, aí primeiro tem que cortar e fazer demissões de servidores comissionados, que são os primeiros que tem que adequar a essas despesas. Mas acredito que a gente consiga fechar as contas aí do exercício anterior e essas também, com o esforço que precisa ser feito, né? Inclusive, essa questão de índice está diretamente relacionado com a própria receita. Se a receita aumenta, o índice diminui. Se a receita cai, o índice aumenta. Então, uma coisa está diretamente ligada com a outra. Mas só voltando e já encerrando aqui, tem mais um requerimento, presidente, que é bem esse que o senhor enviou. O meu, de autoria minha, foi esse, pedindo a criação do Diário Oficial do município. Essa questão, acredito que há uma tendência, né, de acabar com o papel. Hoje muita coisa já é eletrônico e deve, mais na frente, isso pode virar realidade. Mas agora nós até tivemos orientação da Federação Goiana dos Municípios, da própria AGM. É uma medida provisória aqui do governo Bolsonaro para diminuir a burocracia e acabar com essas publicações. Hoje, uma licitação realizada pelas prefeituras, pelos municípios, o edital da licitação tem que ser publicado no placar da prefeitura, no site da prefeitura, no jornal de circulação, que é o Popular ou Diário da Manhã, e no Diário Oficial do Estado. Nós não temos diário oficial, o município não tem recurso para bancar um diário que seja, que tenha um exemplar sendo impresso todos os dias, como ocorre com o Estado de Goiás, o município de Goiânia tem, e, salvo engano, tirando Goiânia, um ou outro município aí já implantou diário oficial, e ele não tem impressão diária, às vezes eles fazem impressão semanal, coisa parecida. Mas a ideia do diário eletrônico, a gente precisa aguardar ainda, Noedes, uma regulamentação, porque me parece que a medida provisória sobre esse assunto vai ter dificuldade de ser convertida em lei. Precisa de ficar mais clara a situação. O município, de uma hora para outra, começar a deixar de fazer essas publicações todas e limitar a fazer apenas essa publicação eletrônica, e ainda porque aqui chegou para o município apenas uma proposta de uma empresa de Salvador. Certamente ela vai disponibilizar um aplicativo, um sistema. Então, por enquanto, a gente acha um pouco cedo para tomar essa decisão, né? Que seria muita responsabilidade. Imagina aí a gente publicar um edital de concorrência, baseando apenas
nesse aplicativo que essa empresa vai oferecer. Precisa de mais segurança. Qualquer um que estivesse lá sentado na cadeira de prefeito, e isso pode acontecer amanhã ou depois, vocês vão ver que precisa de ter segurança para tomada de decisão. Mas eu acho sim que essa questão do diário eletrônico é o que vai acontecer nos próximos anos, aí, nos próximos dias, às vezes. E eu só queria encerrar aqui sobre essa questão dos requerimentos, dizendo exatamente isso. E a Joana colocou alguma coisa. Quando o executivo recebe lá um requerimento ou uma indicação, isso ajuda muito, porque daí começa uma ideia, né? Que pode ser avante. Essa do vereador, dos produtores, pode se tornar uma realidade e atender aqui aquela categoria, aquela base de... Há outras situações mais difíceis e às vezes o executivo não atende, não porque não seja necessário ou ele não queira, mas é porque ele está esbarrado na própria lei, na própria burocracia, né, na própria dificuldade, às vezes, de ver a coisa andar. E a questão do recurso financeiro é o principal, né? Então, se você tiver recurso, você faz. Se não tiver, você às vezes tem o projeto, tem a ideia, mas não consegue executar, ir para frente com essa ideia. Então, esses requerimentos aqui, tem um outro aqui para colocar um portão, né, no colégio Agrotec, aquele local das máquinas, né, de costura ali. Então, esses assuntos que, na verdade, cria despesa. Você não pode, obviamente, fazer uma lei aqui obrigando o executivo, por exemplo, aqui a colocar esse portão, mas você pode, sim, mostrar para o executivo essa necessidade através de um requerimento. É que qualquer atividade ou qualquer sugestão, seja através de requerimento ou indicação aqui, que implica despesa, a gente não pode entrar na alçada do executivo, né? O poder legislativo não pode criar despesa para o executivo. Da mesma forma, o executivo não pode encaminhar aqui uma lei para a Câmara, passando o salário do vereador para R$10.000, ou criar uma outra despesa, dizer que a Câmara tem que contratar aqui uma segurança. Né? Mas a indicação é só uma sugestão. Né? Exatamente. A indicação é a sugestão, não é essas indicações e requerimentos uma exigência. São importantes, mas não obriga o executivo, né, mas alerta, né, quanto à necessidade de se realizar essas atividades aqui. Mas a gente continua à disposição de vocês aí naquilo que for possível a gente atender. E essa questão dos produtores aí eu já vou olhar. A questão dos professores, certo? Já é mais complexa um pouco, mas eu inclusive já pedi para a Emília, Emerson, é um compromisso aí, eu também venho pedindo ao prefeito que precisa, além das promoções que estão sendo concedidas, se não tiver esgotado toda a lista, você lembra, Joana, quantas que já foram concedidas? Até pouquinho tempo que eu olhei, não, nenhuma não. Até ontem eu olhei, não tinha conseguido nenhum. Não, Emerson, não. Eu tenho certeza que... Concediu com 5 partes. Não, lá vai seguir a lista. E eu tenho certeza, amanhã, inclusive, você até podia... Não, amanhã... Emerson, amanhã, se você quiser até vir, eu te ajudo, porque eu preciso até dar uma informação mais precisa para saber quantos foram atendidos. Mas eu tenho... Não, eu mesmo me propus a entrar nesse assunto da lista, porque vai ser seguida a lista. A gente quer fazer diferente, entendeu? Mas fica aí. Obrigado pela atenção de vocês. Não sei se ajudou alguma coisa, mas sempre que possível a gente vem sim para conversar com vocês, tá? Boa noite. Muito obrigado, doutor Gilberto, né, pelas suas
explicações, obrigado ao prefeito por ter atendido, né, para estar trazendo aqui as justificativas que a gente pediu, e é justamente isso que eu estou dizendo. Nós, às vezes, a indicação do vereador não é da cabeça dele, ela vem do pedido que ele ouve lá na rua, que ele ouve lá na comunidade, e ele faz. Eu queria o microfone para me pedir. Eu queria que o senhor olhasse uma indicação para mim. Eu fiz semana passada. Doutor, não tem ninguém melhor na prefeitura para me conversar sobre essa indicação que o senhor. Inclusive, senhor, agradeço a presença do senhor aqui hoje. Os debates é preciso, porque a democracia só acontece se tiver debate mesmo. Se não tiver debate, não tem democracia. Aquela calçada do ginásio de esporte, doutor, aquilo lá está ferindo o código de postura do município de Pontalina. Não tem como cobrar de um cidadão amanhã uma distância de uma calçada se aquela calçada lá feriu o código de postura. Aquilo ali, o senhor podia dar uma olhada no código de postura do município, a distância, e pedir alguém para ir lá medir por que cometeu aquele erro daquele tamanho lá. Em uma obra tão bonita, uma calçada que não tem 30 centímetros. Aquilo lá realmente ficou assim, não é que ficou feio não, ficou ruim para nós na condição de cobrador, para colocar um cidadão amanhã, porque todo mundo vai ter o direito amanhã de pegar o muro da calçada dele e avançar para frente. A própria prefeitura fez isso. Então, assim, depois você dá uma olhada nisso, tá, com carinho para mim. Muito obrigado. Parece que não era a questão do ginásio lá. Mas tem aqui no código de postura, aqui nós não temos código de obra, não, está no código de postura mesmo, né? A calçada tem que obedecer, salvo engano, 2 metros, né? E ruas e avenidas são diferentes. Aquela parte interna da rua e a calçada. Ocorre que, às vezes, os próprios moradores, você vê que as casas às vezes não ficam alinhadas, uma às vezes fica mais recuada do que a outra. A ideia é exatamente evitar isso, para a cidade não ficar feia. Cumprir a lei, né, e fazer a distância que o código determina aí. Salvo engano, é 2 metros de calçada. E o ginásio agora ele veio para o município, né? Como é que ficou aquela questão? Ele estava na mão do Estado, né? O correto ali era seguir o alinhamento do muro do colégio estadual, que já está ali alinhado, e depois seguir o alinhamento daquelas casas que vem lá na rua Goiás. Eu não sei por que aconteceu, se foi um desvio de fita métrica, que às vezes não conseguiu fazer a medida certa, mas eu que fiz cerca na fazenda há muito tempo, ele é facinho de alinhar. Você coloca um poste lá na frente e mede. Então, assim, faltou um pouquinho deles ali, é um pouquinho de olhar. Precisa nem de fita métrica. Você mede o nível do colégio estadual para chegar a fita que dá certo. Não fizeram isso. E realmente não ficou certo, porque amanhã a própria prefeitura vai sair multando as pessoas na cidade. E o primeiro que deveria receber a multa agora era a prefeitura, de ter feito um calçamento daquele jeito lá. Então, muito obrigado, doutor Gilberto. E vamos dar continuidade na pauta. E não havendo mais matéria a serem tratada, deixo a palavra franca aos vereadores inscritos aqui. O vereador Ronilton está com a palavra. Minha parte da família, somos professores da Resolvido, mas cai. Já. Quero cumprimentar o presidente e os edis aqui presentes, o pessoal no plenário, o doutor Adilberto. Quero também, em rápidas palavras, quero dizer ao professor Wemers, eu
eu fico feliz com essa postura do senhor, a maneira, a preocupação que o senhor tem com o acontecimento, com a maneira que está acontecendo, a maneira que estão trabalhando. Claro que a perfeição, ela não vem para todos. E chega um momento que a perfeição é preciso, é necessidade, não é necessidade. Aquela calçada ali, eu fui um dos primeiros funcionários daquele ginásio, há 26 anos mais ou menos atrás. E aqueles primeiros alambrados daquele ginásio, quem fez fui eu, né? Então, eu fiz aquele alambrado muito rápido, né? Na época, na ocasião, o prefeito era o Edson Guimarães, o qual tem um grande respeito, né? Meu amigo particular. Então, agora ali ficou perigoso, professor Emerson. Então, às vezes, eu queria que o povo entendesse que aqui não é uma defesa partidária, né, professor Emerson? Aqui nós estamos defendendo aquilo que é necessário, sabe, doutor? Então, assim, respeitosamente, eu estou dirigindo a palavra ao senhor. Então, tem muita coisa que poderia ser evitada aqui nessa casa. Tem muita cobrança que é displicência do executivo. Às vezes falta de um secretário, uma pessoa capacitada está ali olhando, fazendo uma medida, então ali para poder fazer, né? Então eu acho que tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser planejado para depois você fazer. Lá na minha casa, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa lá, eu tenho que planejar. Na prefeitura não é diferente, tem que ter um planejamento. Às vezes tem um senhor que vem aqui falar do plano diretor, eu respeito muito. Se tivesse um plano diretor na nossa cidade, tudo seria diferente. Teria normas para ser seguida e não desgastava tanto esse relacionamento dessa casa de lei com o executivo. Seria bem mais simples, né? Então eu quero deixar aqui bem claro mais uma vez, quero te parabenizar, professor Emerson. E aí tem muita coisa que tem que ser estudada, tem muita coisa que tem que ser fiscalizada. Agora tem coisa que a gente tem que recorrer ao poder maior, porque estão deixando passar muita coisa que a lei não permite. Estão deixando passar muita coisa que a lei não permite. E se tem alguma coisa que a lei não permite, nós como os vereadores temos que fiscalizar. Nós não podemos ficar aqui igual boneco de Olinda, não. Nós temos que fiscalizar. O nosso papel é fiscalizar. Temos que ter uma parceria ali? Temos, mas nós temos que fiscalizar. Eu prefiro ser odiado pelo sistema do que omitir a verdade. Então, assim, eu fico feliz, muita coisa é para inglês ver, os professores estão no prejuízo, eu nunca entrei nessa questão, porque aqui tem muitos professores, os professores estão no prejuízo. São eles que educam as nossas crianças, aliás, dá o conhecimento ali às nossas crianças. Quem educa são os pais, mas o professor, ele tem ali uma parcela muito importante além do ensino, porque o pessoal vão espelhar nos professores, igual o senhor disse, a autoestima do professor está lá embaixo. Como que esse professor vai dar um ensino de qualidade? Se a autoestima dele está lá embaixo, sabendo que estão fazendo coisa para inglês ver, ganhando tempo, e o mandato passa e joga para outra gestão, e o prejuízo vai ser sempre do professor. Então eu quero agradecer aqui, presidente, por essa parte aqui. Professor Emerson, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu estou junto com todo vereador que quiser fiscalizar. Quem quiser fiscalizar, cola aqui, vamos fiscalizar, vamos trabalhar, e não vamos dar mole não, porque se nós não pressionar, não acontece. Nós temos que cobrar. Claro que nós não podemos passar em cima da lei maior, querer feriar a carta magna, não, mas a lei, o regime interno está aí, a lei orgânica. Agora, se quiser negociar para ficar bom para todos, eu sou parceiro para negociar. Agora, se não quer negociar para ficar bom para todos, eu sou só fiscal, eu não sou parceiro. Então é essa a minha palavra nessa noite. Quero apenas aproveitar
vereador Diogo, como você falou sobre a questão do plano diretor, e o Fábio está ali atendo, né? Quem tem estado aqui toda semana falando sobre o plano diretor, o doutor Edilberto. Nós temos, inclusive, o doutor Guilherme, que já cobrou do executivo, né, a possibilidade, é lógico que ainda não é assim, cobrou de forma legal, porque o plano diretor é para cidade, é obrigatório, cidade acima de 20 mil habitantes. Mas ele pediu um esforço, né, para a gente ver se trabalhava essa questão do projeto do plano diretor. Mas sabemos que é um negócio bastante amplo, e eu tive conversando com o Jarbas a semana passada, já tive falando com outras autoridades aí também no assunto, Fábio, e chegamos à seguinte conclusão. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar agendar uma audiência pública. O primeiro passo é fazer uma audiência pública para conscientizar as pessoas, a população, o que é um plano diretor. Aonde é que um plano diretor vai mexer dentro do município. Então, nós vamos tentar encontrar uma data, promover uma audiência pública bastante abrangente, convidar pessoas que tenha autoridade no assunto para poder vir conversar com a população e saber da população se é isso mesmo que a população deseja. Né? Falar sobre o valor também, que a gente sabe que fica uma execução aí de um projeto de plano diretor dentro do município, aonde que ele vai alterar, que é a questão igual o Emerson está falando aqui, da calçada lá, ele vai mexer. Isso aí já está no código de postura, né? Mas o plano diretor é muito mais abrangente. Mas nós vamos fazer, Fábio, já estamos aí programados para promover essa audiência pública, convidar inclusive o doutor Guilherme, que foi quem sugeriu ao prefeito, doutor Edilberto, né, com certeza estará presente, convidar pessoas que tenham conhecimento sobre esse assunto para a gente poder discutir com mais profundidade a questão do plano diretor. Em breve, com certeza, estaremos tomando essa iniciativa. E já que nenhum dos edis deseja mais usar a palavra, eu declaro encerrada a sessão, convocando para segunda-feira próxima, às 19 horas, a próxima sessão ordinária. Agradeço a todos pela presença e uma ótima semana a todos.